Mais um problema envolvendo a resolução de limites pelo processo algébrico. Então vamos lá. Calcular o limite de 2x² menos 8 sobre 5x menos 10 quando x tende a 2. Primeiro procedimento, quando eu estou resolvendo limites, é entrar com o valor de tendência. Nem sempre dá indeterminado, mas via de regra é isso que ocorre. Então, entrando com o valor de tendência, ou seja, substituindo x por 2, eu chego em algo que eu entendo como sendo uma indeterminação. E eu indico isto usando uma interrogação. Levantando a indeterminação, ou seja, tentando encontrar uma outra função que substitua a função dada e não seja indeterminada no ponto em questão e tenha um comportamento gráfico semelhante à função dada para que eu possa analisá-la, eu inicio o problema. Então, copio novamente o problema e percebo que o numerador é um caso de fatoração mais simples, é o fator comum em evidência, tal qual ocorre no denominador. Então, colocando o 2, que é o fator comum em evidência em cima, e o 5, que é o fator comum em evidência embaixo, eu obtenho esta expressão. Mas eu ainda percebo que o numerador apresenta algo que nós entendemos como sendo uma diferença de 2 quadrados, né? Então eu tenho que fatorar completamente, porque senão eu não consigo obter a simplificação algébrica que eu preciso. Então, fatorando o x² menos 4, eu chego em x mais 2, x menos 2. E agora eu percebo que eu posso cancelar o elemento que multiplica no numerador e divide no denominador, porque ambos são iguais. Portanto, note, igual, igual, igual. Eu tenho a expressão, eu tenho a igualdade aqui. Entrando com o valor de tendência, na medida em que eu obtive a nova função, que eu espero que não seja indeterminada. Se ela for novamente indeterminada, eu tenho que desenvolver algum processo para levantar essa indeterminação, né? Mas no caso não é. Entro com o valor de tendência, ou seja, onde tem x eu coloco 2, então eu fico com 8/5. Portanto, eu concluo o problema. Limite de 2x² menos 8 sobre 5x menos 10, quando x tende a 2, tenderá a 8/5. Então, note, o que foi feito aqui? Eu troquei a função dada inicialmente, que era indeterminada no ponto em questão, por outra, através de processos de fatoração e simplificação algébrica, que permitiu a minha análise. E uma vez feita a análise para ela, eu concluo para a função dada. Então, este é o processo de resolução de limites através da álgebra, né? Então, é assim que nós fazemos, tá certo? Não se esqueça, estude, relembre os casos de fatoração, porque sem eles você não terá sucesso.